será que roncar é só um incômodo para quem dorme do lado? Será que tem de verdade algum problema em quem ronca? Você costuma perguntar se o seu paciente ronca? Precisa. Sabe por quê? Porque o ronco significa que o paciente está fazendo uma respiração com esforço, uma respiração suspirosa. Ele está precisando se esforçar muito para o ar entrar. Por isso que faz aquele barulho de ronco, tá? Então, não é uma coisa normal. Então, toda pessoa que ronca precisa ter o ronco investigado. Como é que você vai saber se a pessoa ronca? Se você perguntar. Às vezes a pessoa não sabe, mas muitas vezes a pessoa te fala: ah, meu sobrinho, meu filho, meu marido, minha esposa já falou que eu ronco mesmo. Então, nossa, ronco, doutora, porque eu acordo com o meu próprio ronco. Qual é o problema do ronco? Quando o paciente tem essa dificuldade inspiratória, ele faz o barulho do ronco. E aí você precisa investigar principalmente a apneia obstrutiva do sono. O que acontece na apneia obstrutiva do sono? O paciente para de respirar. Ou porque ele não faz o movimento respiratório, então isso é um problema cerebral, ou porque ele faz o movimento respiratório, mas não consegue vencer a pressão ali da região da garganta. E aí ele fica parecendo aquele peixe fora d'água, fazendo. E o ar não entra. Aí, eventualmente, depois de fazer tanta pressão, ele consegue vencer essa região aqui, fazendo um esforço maior até que ele ronca. Aí ele faz. Não é assim? Me diz. Então, perceba, o paciente tem várias respirações abortadas, que não fluem, que ele ficou. Obviamente, se o paciente não respira, o oxigênio dentro dele cai. Se o oxigênio dentro dele cai, a função de todos os órgãos piora. E isso, em algum momento, o corpo vai reclamar, vai mandar sinais assim: pelo amor de Deus, moço, respira, vamos lá, faz mais força, respira, vai, que tá ruim aqui pra gente. Aí, quando o paciente faz aquela força e acorda, aí o ar volta. Aí passa, faz mais várias falhas de respiração por apneia, e aí acorda de novo roncando. Então, perceba, é uma situação de repetição que o paciente faz momentos de apneia com esforço respiratório e depois faz um esforço maior e consegue respirar. Qual é o problema desse paciente que tem apneia do sono? Aqui, tá bom? O que acontece geralmente? A língua do paciente, quando a gente deita, a língua do paciente acaba bloqueando toda essa região aqui de orofaringe. Então, o espaço que era para passar o ar para dentro da traqueia e dos brônquios acaba sendo bloqueado pela língua. E aí, quando o paciente acaba fazendo muito esforço, a língua abre um pouquinho, desce, e aí o ar entra, e aí faz todo aquele barulhão do ronco. Então, o que a gente precisa fazer é investigar clinicamente, e são sinais clínicos que o paciente pode ter apneia do sono, por exemplo, se ele tiver uma língua muito grande ou uma língua muito gorda. Se ele tiver aumento aqui da gordura no pescoço, se quando você olha lá na orofaringe dele, a amígdala e o palato mole estão ocupando um grande espaço lá dentro. E aí, como é esse problema da língua que cai e obstrui lá a hipofaringe, não tem como você dormir segurando a língua, puxando para fora. Então, você faz um exame chamado polissonografia, em que vai confirmar primeiro se o paciente tem hipoxemia e se essas hipoxemias são associadas a hipopneias ou apneias. Depois, esse exame também vai te mostrar se essa apneia é de origem central, ou seja, não tem nenhum esforço respiratório, ou se essa apneia é obstrutiva, se o paciente está fazendo o esforço para respirar. Com o laudo da polissonografia em mãos, você vai dizer que o paciente tem apneia obstrutiva do sono e vai partir para o tratamento. Qual é o tratamento da apneia obstrutiva do sono? O tratamento para apneia moderada e apneia grave é com CPAP. O que é um CPAP? É um aparelhinho desse tamanho assim, tem uns menorzinhos que parecem o tamanho de um celular, que sai uma mangueirinha e que fica um fluxo de ar contínuo
vindo na sua via aérea superior. Pode ser só uma mangueirinha que vem aqui numa máscara do nariz, pode ser uma máscara infranasal apenas, ou pode ser uma máscara nariz e boca, que é mais grandona, ela é um pouco pior do paciente se adaptar, mas para quem respira pela boca acaba sendo necessário. Essa máquina, ela vai jogar o ar continuamente para dentro lá da via respiratória do paciente, e essa coluna de ar vai fazer com que a língua abaixe e possa entrar ar continuamente sem essa pausa respiratória, por causa da coluna de ar. Ai, mas e se eu perder peso? Se eu emagrecer? Se eu fizer bariátrica? Será que eu não melhoro da apneia do sono? Os estudos mostram que não, especialmente se sua apneia for grave. Por quê? Quando você perde peso, você geralmente perde peso no braço, na barriga, né? Mas é muito pequena a perda de peso aqui na região cervical e na região da língua e embaixo da língua. Obviamente, você não consegue fazer uma plástica, uma lipo na língua, certo? Então, a sua língua, mesmo que você emagreça, ela continua de um tamanho maior e com mais gordura acumulada embaixo dela. Portanto, perder peso não resolve para quem tem apneia moderada e grave. Óbvio, resolve vários outros problemas na vida, mas não vai resolver a questão da apneia do sono, ok? Ai, doutor, eu tenho que usar esse aparelho de CPAP por quanto tempo? Para sempre. Como assim para sempre? Isso do conhecimento que a gente tem na medicina hoje, não existe cura para a apneia do sono. Você para de ter a apneia do sono enquanto você usa o CPAP. Se você parar de usar o CPAP, você vai voltar a ter a apneia do sono. E aí você vai voltar a fazer hipoxemia noturna, e aí o seu coração vai sofrer, o seu rim vai sofrer, o seu cérebro vai sofrer, aumenta imensamente o risco de morte súbita, de doença cardiovascular, de hipertensão pulmonar. Então, assim, é uma morte lenta diária, tá? Então, pela medicina atual, não tem cura. Mas pode ser que daqui a alguns anos isso modifique, mas é importante que você fale com o seu paciente que o tratamento de apneia do sono é para sempre.